Oi pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser a primeira aula sobre uma parte da física que faz parte da mecânica, que chama-se dinâmica. A gente vai falar hoje sobre leis de Newton, uma parte introdutória que é bem importante e interessante para depois a gente seguir falando de algumas forças que têm particularidades. Então vamos embora. Bom, vocês devem estar se perguntando por que o nome é Leis de Newton, né? Claro que essas leis levam o nome de quem as desenvolveu, que foi o grande físico Isaac Newton. Newton foi um dos grandes físicos da história da física aí, brilhante, que revolucionou o que a gente chama de física clássica ou mecânica clássica. E ele é tão brilhante que muita gente equipara ele a Einstein, os dois como se estivessem no mesmo patamar de brilhantismo e de contribuições que deram para a física. E o Newton, ele além de contribuir para a física, ele também contribuiu com a matemática, era metido alquimista também, era polivalente na área de ciências. O Newton escreveu um livro famoso chamado Principia, que são conhecidos por toda a comunidade que estuda física ou história da física no mundo, e que nesses princípios estavam escritas lá as famosas leis de Newton. E pode parecer besteira, elas são simples, mas na época não existia nada parecido. A primeira pessoa que começou a sintetizar e a estudar movimento foi o Galileu. Vocês provavelmente devem ter estudado na parte lá de cinemática, equações horárias, movimento uniformemente variado. Mas o Newton ele abriu uma nova frente da física, que foi a dinâmica, né, uma sub-área também da mecânica, em que agora a gente podia dar uma relação de causa e efeito para o movimento dos corpos. Então, antes da gente falar especificamente das leis de Newton, vamos falar de duas coisas que eu acho que são bem importantes para a gente retomar, revisar, para a gente falar especificamente das leis de Newton. E a primeira delas é o conceito de inércia. Vocês lembram o que é inércia? Inércia é aquela propriedade que a matéria tem em todo o universo de ficar sempre em dois estados, ou repouso absoluto, ou movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. E a gente sente a inércia no nosso dia a dia, vocês devem ter discutido isso nas aulas de rádio cinemática. Quando o busão freia, você tem a sensação que está indo para frente, na verdade você está mantendo a velocidade, tendendo a manter a velocidade anterior. Quando o ônibus faz uma curva para a esquerda, você tem a impressão que está indo para a direita, na verdade você está tendendo a seguir em linha reta, mas como ele se deslocou em relação ao referencial dele, você tem a impressão que está indo para o outro lado. A dificuldade que você tem de mover os corpos também tem a ver com a inércia. Então, a inércia é um conceito essencial para toda a mecânica. Também foi desenvolvido pelo Galileu, né? E o Newton aperfeiçoou, transformando numa lei. Então, se a gente fosse escrever, se quiserem escrever, podem escrever inércia, capacidade dos corpos que têm massa de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Segundo conceito que eu queria falar é o conceito de massa. O que é massa? Massa é quantidade de matéria. Muita gente vê em livro aí escrito tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não está errado, não. Mas eu particularmente não gosto muito dessa definição, porque os alunos, os estudantes, tendem a confundir tudo aquilo que ocupa lugar no espaço com volume. E volume e massa, apesar de serem relacionados no conceito de densidade, são grandezas diferentes, propriedades diferentes. Então, massa é a quantidade de matéria de um corpo. Quanto maior a matéria, maior a massa. No Sistema Internacional de Unidades, que é aquele sistema que padroniza, né, as unidades da física, a massa tem que ser medida em que unidade? Quilograma, né? Que é o kg. K minúsculo e G minúsculo também. Quilograma é a unidade padrão do SI. Não é o grama, hein? Os químicos, por exemplo, adoram usar o grama como unidade de massa. Eles gostam disso porque normalmente a massa molar, a massa molecular, vem grama por mol, né? Mas grama não é SI, tá? Quilograma é que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Por incrível que pareça, massa e inércia estão intimamente relacionados. Por quê? Porque quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a tendência que ele tem ou de ficar parado ou de permanecer com velocidade constante e movimento retilíneo. Ou seja, mais difícil é alterar esse estado de inércia de um corpo. Então, a gente pode dizer também, como uma definição alternativa para massa, é dizer que massa também é uma medida que tem relação com a quantidade de inércia de um corpo. Olha que coisa interessante. Quanto mais inércia,
maior a massa. Feito isso, enfim, a gente pode falar das leis de Newton, especificamente. Então, vou apagar aqui e a gente vai falar agora das leis de Newton. A primeira lei, também tem um nomezinho especial para ela, é conhecida como lei da inércia. Já sugere mais ou menos o que ela diz, né? A lei da inércia, Newton resumiu sintetizando o seguinte, dizendo que se você está em inércia, você vai ficar nesse estado, a não ser que uma força externa atue sobre você. Eu ainda vou falar de força, o que é força especificamente. Mas quando ele definiu essa lei, ele também criou um vínculo com a grandeza física força, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a lei da inércia, ela diz que se você está em repouso, ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, você vai permanecer nesses estados, a não ser que uma força externa, de resultante não nula, eu também vou explicar o que é isso, atue sobre você. Essa, basicamente, é a lei da inércia, atue sobre o corpo, né? O que acontece é, se eu pego um objeto, deixo ele em repouso em relação ao referencial inercial. Referencial inercial é o referencial que está em inércia, está em repouso ou MRU, não está acelerado. Então, se eu pego um corpo que está em repouso em relação ao referencial inercial, ele vai permanecer naquele estado, a não ser que uma força tire ele daquele estado. Mesma coisa é um corpo realizando MRU. Você imagina, sei lá, uma partícula, um meteoro, um meteorito no espaço vagando livremente, longe de qualquer campo gravitacional, ele vai andar em MRU, movimento retilíneo uniforme, que não tem nada que impeça o movimento dele. E ele vai permanecer nesse estado, a não ser que uma força atue sobre ele. Por exemplo, uma força gravitacional quando ele passar próximo a um astro. E aí ele pode ser tirado desse estado de inércia. É isso que diz a lei da inércia. É um pouco lógica, né? Se ninguém vai mexer em você, você vai continuar em inércia, sem nenhuma força. E aí, já que eu falei em força, vamos definir essa grandeza força agora. Então, o que seria força para a física, essa grandeza força? Vou colocar aqui, ó, força. A grandeza força é uma grandeza que ela pode ser definida dizendo o seguinte, é a grandeza física, se quiser anotar aí, ó, é a grandeza física capaz de alterar o estado de inércia de um corpo, ou seja, tirar ele do repouso ou alterar o MRU dele, tirar ele do movimento retilíneo uniforme. Vou falar da unidade de força quando eu falar agora da segunda lei de Newton. E aí a gente vai falar mais ainda dessa grandeza força. A segunda lei, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Olha que nome importante. Princípio fundamental da dinâmica, é o princípio que fundamenta a dinâmica. O que ela diz? Ela pode ser sintetizada numa equação, e a gente falar da equação em sequência. Eu acho mais interessante falar isso. Ela diz o seguinte, ó, que FR é igual a M vezes A. Vocês têm ideia do que significa cada coisinha dessa? Acho que tem, né? M é o quê? Massa do corpo, medida no SI em quilogramas, não é isso? kg. A é a aceleração, medida em que no SI? Quem é que lembra das aulinhas de cinemática? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, né? Que dá metros por segundo ao quadrado. Tem essa setinha em cima do A por quê? Porque a aceleração é uma grandeza vetorial. A força resultante é nada mais do que o produto da massa do corpo, do objeto, pela aceleração que ele tem. Por que eu coloquei a setinha em cima da força resultante? Bom, isso aqui é uma operação vetorial. Não sei se você lembra dessa operação vetorial aqui. Quando vocês estudaram vetores lá nas primeiras aulas de física aí. Operação vetorial chamada produto de um vetor por um escalar. Então, se eu tenho um vetor, sei lá, qualquer x, e eu multiplico esse vetor x por um escalar chamado de p, isso aqui é uma operação vetorial. E isso gera outro vetor, que eu posso chamar, sei lá, de y, e existem características entre y e x, porque eles são vinculados. Primeiro, x e y têm sempre a mesma direção. Então, se x for esse vetor aqui, y tem que ter a mesma direção, pertence à mesma reta suporte. O tamanho de y vai ser p vezes o tamanho de x. Se p for maior que 1, né, ele vai ser aumentado p vezes. E o sentido de y vai ser definido pelo sinal de p. Você lembra disso? Se p for positivo, o vetor y, que é px,
vai ter o mesmo sentido do vetor x. E se P for negativo, aí y teria o sentido oposto ao do vetor x. Então, quando o escalar, que é o cara que não é um vetor, né? Ele está multiplicando o vetor, mas ele é positivo, ele é maior que zero, x e y têm o mesmo sentido e mesma direção. Direção sempre tem. E se P for negativo, menor que zero, x e y têm sentido oposto. Nesse caso específico dessa operação de um vetor por um escalar, a gente precisa se preocupar muito com isso, porque massa é uma grandeza sempre positiva. Significa dizer que força resultante e aceleração sempre, além de terem a mesma direção, terão sempre o mesmo sentido. Então, por isso que FR é uma grandeza também vetorial, porque resulta do produto de um vetor por um escalar, cujo resultado é um vetor. Então, força é uma grandeza vetorial, tá? Vamos escrever isso aqui em algum lugar. Força, vou colocar só F, é uma grandeza vetorial. Se é vetorial, tem que ser representada e usada a regra que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de física. As operações vetoriais todas, obviamente, têm que ser levadas em conta quando eu estou lidando com força. E a unidade de medida de força no SI? A unidade de medida vem daqui, desse produto aqui, ó. Então, a unidade de força, a gente coloca entre colchetes para dizer que a unidade é a unidade de massa vezes a unidade da aceleração. Se você estiver trabalhando no SI, a unidade de massa vai ser o quê? Quilograma. E a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Esse produto, quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente chama de Newton, em homenagem, claro, ao pai dessa área aí da dinâmica clássica. Então, é o N maiúsculo, a gente chama de Newton. A força vale 10 newtons, 20 newtons. É o mesmo que falar quilograma metro por segundo ao quadrado. Só que dá muito mais trabalho falar assim, né? Então, resumindo a segunda lei de Newton. Se a gente quiser escrever, a gente vai ler o que está escrito aqui na equação. A força resultante que atua no corpo é a massa dele vezes a aceleração. Olha a relação de causa e efeito que eu falei. Aceleração, que grandeza é essa? Quem é que lembra lá das aulas de cinemática? Aceleração é uma grandeza que em módulo é a variação da velocidade no tempo, não é isso? Então, aceleração média, né? Então, a gente tem aceleração quando a velocidade varia, não é isso? É uma grandeza que mede a taxa de variação da velocidade. Se eu estou falando que quando há aceleração num corpo que tem massa, isso significa que existe uma força resultante atuando nesse corpo, significa dizer que quando há força resultante, o corpo não pode ter velocidade constante, porque ele tem aceleração. Se ele não pode ter velocidade constante e por isso também não pode ficar parado, eu volto para aquilo que a gente falou na primeira lei de Newton. A força é uma grandeza capaz de variar ou de tirar o estado de inércia de um corpo, tirar ele do repouso ou do MRU. Olha só, a gente criando o vínculo entre as grandezas. Pois bem, a gente falou em força resultante. O que é isso? Estamos falando em vetor. A gente vai falar muito mais disso, mas imagina que eu tenho um corpo de massa M sujeito aqui a 3 forças, puxando ele F1 para cá, F2 para cá, que é um vetor, F3 para cá. Se eu tenho 3 forças puxando ele, significa dizer que ele está sob a ação dessas 3 forças. Será que tem maneira de eu tirar resultante dessas forças? Tem. Força não é uma grandeza vetorial, aí vai entrar aquele princípio da superposição de vetores, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que a força resultante aqui, ó, é a soma vetorial de F1 com F2 com F3. Cuidado, pessoal, isso aqui é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. O que eu estou dizendo aqui, ó, é que eu vou pegar esses 3 vetores e somar eles vetorialmente. Como é que eu vou somar eles vetorialmente? Depende da maneira que eles estão colocados, que eles estão orientados. Né? Você pode usar a regra dos cossenos, a regra do polígono, do paralelogramo, você pode usar decomposição de vetores. Então, existem, né, diferentes maneiras. Pode usar vetores unitários, diferentes maneiras para você tirar resultado de vetores. Mas o fato é que eu estou dizendo que a força resultante é nada mais, nada menos do que a soma vetorial de todas as forças. Se eu quiser generalizar, né, para N forças, eu posso dizer que a força resultante é igual a F1 mais F2 mais reticências F enésima. Não esqueçam que isso é uma soma
vetorial, não é uma soma algébrica. Eu não estou dizendo que se a força 1 tiver módulo 10, a 2 tiver módulo 5 e a 3 tiver módulo 15, eu vou somar 10 mais 5 mais 15. Até pode ser, caso elas estejam, né, todas apontando para o mesmo lado paralelas. Aí realmente a resultante vai dar 10 mais 5 mais 15, dá 30, né? Mas, do jeito que está aqui nessa figura, por exemplo, que eu fiz, provavelmente a soma não ia dar isso, porque eu ia ter forças aqui contrárias se cancelando componentes verticais, horizontais, né? Como a gente fala, o buraco é mais embaixo. Não esqueçam que no momento que a gente preserva as setinhas, eu estou dizendo que isso é uma soma vetorial. Então, a força resultante nada mais nada menos do que a resultante de todas as forças que atuam no corpo. Por que o Newton falou que a resultante é a massa vezes a aceleração? Porque se eu tiver duas forças puxando para um lado, por exemplo, o mesmo, aliás, puxando para lados opostos, vamos supor, uma força para a direita aqui de 10 newtons e outra contrária de 10 newtons também. Quanto é que vai dar resultado dessas duas forças? Zero. Se só tiver essas duas forças, a força resultante aqui dá zero. Então a aceleração aqui, m vezes a, tem que dar zero. Como a massa não é zero, esse corpo tem massa, né? É um corpo que tem uma massa diferente de zero. A única maneira desse produto dar zero é se a aceleração for zero. Ter forças individuais não garante que ele vai sair da inércia. Por isso que a gente tem que falar que a força resultante é a massa vezes a aceleração, e não uma força específica que está atuando no corpo, uma força atuante. Força atuante é diferente de força resultante. Se eu só tiver uma força atuando no corpo, coincidentemente, essa força vai ser a própria força resultante. Mas se eu tiver um conjunto de forças atuando nele, a resultante vai ser a soma vetorial de todas aquelas forças que estão atuando naquele corpo. Está claro isso? Vamos embora, vamos passar adiante. Uma outra unidade que não é muito difundida, mas às vezes é usada, é o quilograma-força, que ela tem relação com o Newton. Na verdade, a relação entre o quilograma-força é o valor adotado por G. Então, 1 quilograma-força, a gente escreve assim, 1 kgf, ele vale em newtons o valor adotado pela gravidade, vale G newtons. Então, se você usa 10 metros por segundo ao quadrado, 1 quilograma-força vai dar 10 newtons. Se eu adotar a gravidade 9,81, 9,8, então 1 quilograma-força vai dar 9,8 newtons. Entenderam? Vou falar melhor, vocês vão entender melhor isso, quando a gente falar, definir o que é força-peso. E só vai ser na próxima aula, tá? Próximo passo é falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton eu acho que é a mais famosa das três. Vocês provavelmente já ouviram falar. É a famosa lei da ação e reação. É a terceira lei do Newton. Me lembrei de uma história agora. Eu falei em Newton. Uma vez um aluno meu perguntou, professor, vai cair lei de Newton na prova? Eu disse, não, vai cair não. Aí tudo bem. Quando aconteceu a prova, quando começou a prova, professor, o senhor falou que não ia cair lei de Newton? Eu disse, de Newton não, vai cair de Newton. Estou falando brincando, mas é porque é um nome tão fácil de falar, né? Vamos tentar falar direito. É diferente de um Schrödinger, né? Que era um alemão que a gente fala Schrödinger, Schrödinger. Um amigo meu que mora na Alemanha disse que é Schrödinger. Vê que negócio difícil de falar. Aqui não, bicho, é Newton. Então vamos falar direito, por favor. Então a terceira lei de Newton, ela diz de maneira resumida que sempre que uma força é aplicada num corpo, existe uma reação dessa força em algum lugar, em outro corpo. Eu costumo dar uma interpretação romântica a essa lei. Eu sou um cara muito romântico, sempre fui. E aí, essa interpretação é só minha, então se você usar, você tem que fazer citação, colocar o ano e meu nome, viu? Tô brincando. Mas ele diz o seguinte, ó, que não existe força sozinha no mundo. Toda força tem sua cara metade. Veja só, brincadeiras à parte, essa lei é muito interessante. Ela diz, por exemplo, eu vou usar como exemplo esse desenhozinho que eu fiz aqui, ó, um bloquinho apoiado num plano horizontal e uma pessoa empurrando esse bloquinho. Então, se a pessoa empurra o bloquinho, vai aparecer uma força dessa pessoa no bloquinho. Eu vou colocar ela aqui, ó, vou colocar ela de vermelho. Essa força que a pessoa faz empurrando o bloquinho, né, ela está para cá. Eu vou chamar ela de F1, força 1. Mas, o universo é desse jeito, da mesma forma que o homem empurra o bloco devolve, vamos falar assim, essa força, empurrando o homem. Então, eu vou desenhar uma força agora nessa pessoa e vejam que ela é contrária à força que a pessoa faz no bloco.
Eu vou chamar essa força de F2. F1 e F2, F1 e F2 formam o que a gente chama de par ação e reação. Formam um par de ação e reação. É possível existir ação sem reação? Não. Então, que coisa legal. Toda força que existe no universo, em qualquer fenômeno físico que você imaginar, existe a simétrica dela ou a reação dela. Falar quem é ação e reação é que nem dizer quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Às vezes não dá para definir quem é ação e reação. Elas existem ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, características importantes sobre o par ação e reação. Isso vocês não podem nunca mais esquecer. Primeiro, elas têm a mesma direção. Então, escreva aí. Tem a mesma direção. Pertence à mesma reta suporte. Segundo, tem mesmo módulo. Sempre. Não é possível existir ação e reação com módulos diferentes. Se você vir um par que tem módulos diferentes, já não pode ser ação e reação. Terceiro, tem sentidos opostos, sempre. E quarto, atuam em corpos distintos. O par ação e reação nunca pode atuar no mesmo corpo. Aí, uma coisa que talvez vocês devam ter lido a respeito, eu vou falar na próxima aula, é a força normal. Ah, professor, a força normal é a reação do peso. Errado. Uma das maneiras de você dizer que isso é errado, ou que a normal não pode ser a reação do peso, é porque o peso e a normal atuam no mesmo corpo. E se elas atuam no mesmo corpo, não podem formar um par de ação e reação. Quando eu for falar direito lá na próxima aula em peso e normal, vocês vão entender melhor por que não são ação e reação. E onde é que estão as reações dessas forças, tá? Então vejam que coisa interessante. Não existe força sozinha no universo. Toda força tem a sua cara à metade. Essa é a minha interpretação romântica. A terceira lei, escrita de uma forma mais formal, eu diria assim, diz assim, que se um corpo A aplica em um corpo B, vou chamar aqui de corpo A, e aqui corpo B, ó, uma força F1, o corpo B, por reação, vai aplicar no corpo A, uma força F2, de mesma direção e módulo, porém sentido contrário ao F1. Então, basicamente é isso que diz a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Muita gente quer generalizar a ação e reação para a vida, né? Ah, então, se eu vou mexer num fio desencapado, tomo um choque, isso foi ação e reação. Quem mandou mexer? Levou uma reação. Não é por aí não, viu, gente? Você pode até usar esse termo, mas não foi isso que Newton quis dizer, não. Newton só falou especificamente para força, tá? Se há uma força de ação, naturalmente vai ter que existir uma força de reação. Vai ter uma implicação, né, em que uma força de reação naturalmente vai aparecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou deixar a resposta lá na descrição desse vídeo, mas eu não queria que vocês olhassem a resposta. Eu queria que vocês pensassem nela antes de responder. Eu sempre deixo ela para os meus alunos. Só que eu faço pior. Eu deixo eles irem para casa e só respondo na próxima aula. Que é o seguinte, é o famoso paradoxo do jumento. Já ouviram falar? Seguinte, o jumento puxa uma carroça com uma força F, não é isso? A carroça devolve puxando o jumento com uma força F contrária. Se F e menos F têm sentidos opostos e mesmo módulo, elas deveriam se anular e ninguém deveria sair do lugar, não é? Mesmo assim, o jumento consegue puxar a carroça. Como isso é possível? Não adianta falar em atrito, não adianta falar na roda da carroça, a resposta não é essa. E também, para fechar de uma vez por todas, uma coisa que é importante lembrar sobre esse par de ação e reação é que essas três expressões que eu vou escrever aqui, elas são verdadeiras. E vocês têm que pensar nisso daqui. Olha só. F1 igual a menos F2, com a setinha em cima. Eu estou dizendo que esses vetores são iguais em tudo, apenas são diferentes no sentido. São vetores simétricos, apontam em sentido contrário. F1 igual a F2, sem a setinha em cima. Quando eu falo de um vetor sem a setinha em cima, eu estou falando de que propriedade do vetor? Do módulo. Então, F1 e F2 têm sempre mesmo módulo. Eu posso usar também aquela notação da barrinha, né, para falar em módulo. Módulo de F1 é a barrinha. Mas gasta mais caneta, mais tinta, mais lápis e dá mais trabalho. É melhor falar só F1, sem a setinha eu estou falando do módulo. E embaixo, F1 diferente de F2. Por quê? Os vetores F1 e F2 são iguais? Não. Isso é uma propriedade de vetores. Igualdade de vetores. Dois ou mais vetores só são iguais se tiverem simultaneamente mesmo módulo, direção e sentido.
esses dois vetores têm quase tudo igual, mas não tem o sentido. Então, são vetores diferentes, não são iguais. Olha que legal. As três afirmações aqui, ó, são verdadeiras para esse par ação e reação. Legal? Espero que tenham gostado. Revisem essa aula aí. E nossa próxima aula também é importantíssima para a gente fundamentar esse conhecimento aí sobre as tão importantes leis de Newton. Fui, valeu!